Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Seguindo na área da heresiologia, já demos toda a introdução. Na conclusão, após nós ministrarmos sobre as seitas, nós vamos colocar para vocês os ismos relacionados às seitas. Mas no momento nós vamos falar hoje sobre a congregação cristã no Brasil, essa denominação que traz uma sigla chamada CCB, que deriva o seu nome, tá certo? Vamos começar pelo fundador. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, e esse é o canal Bíblia em Foco. Vamos avançar sobre a matéria de heresiologia, falando hoje da congregação cristã no Brasil. O fundador da congregação cristã no Brasil é o senhor Lois Francescon. Lois Francescon é um italiano. Francescon nasceu na comarca de Udine, na Itália, em 29 de março de 1866 e converteu-se ao Evangelho em 1891. A origem da congregação cristã no Brasil. Em 8 de março de 1910, Francescon saiu de Buenos Aires rumo à cidade de São Paulo, onde no bairro do Brás começaram a pregar o Evangelho, vindo fundar a Igreja Pentecostal Italiana, primeiro nome da congregação cristã no Brasil. Você percebe que não era a congregação cristã no Brasil, era a Igreja Pentecostal Italiana. Talvez abriu com cunho de igreja, com visão de igreja, não sei muito bem do princípio da história, não sei se aderiu a algumas práticas no caminho, se já começou com essas teses, mas aí está a história para vocês entenderem e compreender a fundação. Em 1910 sai da Argentina, de Buenos Aires, para São Paulo, no Brás. No Brás está localizada todas as igrejas, seitas, igrejas ecléticas, igrejas pentecostais tradicionais, enfim, as pessoas costumam se centralizar ali, porque ali é um bairro amplo, e ali você pode muito bem dali colocar sua sede ali e dali disseminar a sua igreja para toda a nação brasileira. Tá certo, meus irmãos? Estrutura organizacional da CCB. Ela acha-se completamente estagnada, parada, estagnada. Nunca mudou nada, é sempre do mesmo jeito. Tem coisas que não se muda, que é os itens doutrinários de uma igreja evangélica, mas no sentido de crescimento da igreja se precisa mudar e ter algumas estratégias para conseguir ir galgando e colocando o evangelho nos últimos dias. Se acha estagnada. Eles não têm predestinação para ampliar o seu crescimento. Ela vai crescendo da forma que ela sempre esteve, correto? Cargos principais da CCB. Bom, meus irmãos, a CCB é contra pastor. A CCB, ela tem uma raiva de pastor, é normal. A primeira coisa que um adepto da congregação cristã vai lutar contra você é falar mal de pastor. Eu não tenho pastor, o meu único pastor é o sumo pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Então você tem que engolir todos os versículos da Bíblia que a Bíblia fala sobre pastor. Eu vos darei pastor segundo o meu coração, respeitar e obedecer aos vossos pastores, e vai a sequência longe que eu não vou ficar falando aqui, tá certo? Então eles são contra o pastorado para poder defender aquela tese deles da antiga dispensação, que eles são firmados nos anciãos de Moisés, nos anciãos da antiga dispensação, quando Moisés colocou os anciãos a assistir ele no trabalho da obra de Deus na caminhada no deserto. Então, qual é que é os cargos principais da CCB? Ancião, diácono e cooperador. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, é contra o cargo de pastor. Os aspirantes ao ministério são avaliados por parentesco e patriarcalismo. Vem dos patriarcas da congregação que vão decidir, os anciãos, quem pode ser e quem não pode ser levantado. Tem um nepotismo bem instalado dentro da congregação cristã no Brasil. Vem muito de parentesco para poder manter a sua linha de raciocínio e a sua linha de pensamento. Porque imagine os irmãos consagram alguém e esse alguém começa a ter desvios daquilo que eles acham que é a verdadeira palavra de Deus. Outra coisa, por que ancião? Se biblicamente o ancião, o presbítero, o bispo, o supervisor, o superintendente é tudo a mesma coisa. Então é uma forma nova para atrair as pessoas e dizer que as demais igrejas estão completamente erradas. Recursos financeiros. Critica o dízimo,
Tem o próprio sistema de levantamento de recursos para a manutenção de suas atividades. São contra o dízimo. E você sabe que quem é contra o dízimo hoje em dia tem muito apoio, porque as pessoas não querem devolver o dízimo. Eles são contra esse ensinamento do dízimo. E o dízimo sempre existiu para a manutenção da obra de Deus, mas eles são contra. Então, a congregação cristã galgou muitos adeptos somente no sentido de não pregar mais o dízimo, mas acabam recolhendo muito mais que o dízimo, porque o dízimo vem de, eu sei que vão contestar que não existe essa da palavra décima, eu sei que existe muitas pessoas no YouTube que contestam o dízimo, eu não quero debater com você, problema seu, mas estou falando sobre a igreja, sobre a igreja de Cristo e a CCB. Então, a CCB galga junta muito mais valores do que uma 10ª parte que fosse devolvida para a manutenção da casa de Deus especificada na Bíblia, na nossa regra de fé e prática de entender nós do cristianismo, da igreja evangélica brasileira, e eles pregam contra, mas acabam daí, porque aí deixa as pessoas na vontade, a pessoa que poderia dar 100 acaba dando 1000. Então é uma malandragem, uma esperteza para recolher muito mais do que aquilo que poderia ser recolhido recolhendo o dízimo. E aí acabam recolhendo mais e criticando os demais e acabam saindo com um grande lucro na frente de todo mundo, pregando as suas heresias e aberrações. Quanto ao dízimo, é um ensinamento que aparece em toda a Bíblia. Gênesis 14 e 20, Malaquias 3 e 10, Mateus 23 e 23 e Hebreus 7 e 5. Afirmam que maldito é quem dá o dízimo. Você que está dando o dízimo, você é maldito. Você vai ser amaldiçoado por entregar um dízimo para ajudar na casa de Deus. Dê uma olhada nessa aberração. Maldito quem dá o dízimo e maldito quem recebe. Então, a igreja que está recebendo o dízimo, os pastores, também são malditos. Só a congregação cristã que é abençoada, porque eles fazem do jeito certo. E não adianta vir debater, porque fora da igreja vocês têm uma palavra boa a respeito de tudo, mas dentro do sistema de vocês, eu tenho pessoas que viveu e sabem. Dentro do sistema de vocês gostam de combater as demais igrejas. Então, para refutar Malaquias 3 e 10, mas às vezes eles dizem que a ordenança acerca do dízimo somente é encontrada no Antigo Testamento, coisa da lei, Levítico 27 e 30. Não, o dízimo aparece na Bíblia desde o começo da Bíblia, desde o começo da Bíblia até o fim. O dízimo tem o dízimo do tempo de Abraão, tem o dízimo sacerdotal, tem o dízimo da nova aliança. Se alguém quer aceitar ou não, isso é questão de vocês rebater e combater. Mas nós que temos experiências com Deus através do dízimo, que conhecemos em massa as benevolências, as bênçãos e o beneplácito que o dízimo traz para aqueles que são fiel dizimistas, é impressionante. Teríamos aí milhares e milhares de testemunhos a ser falados sobre o dízimo. Então o dízimo para mim é sim um mandamento e a gente tem que ser obediente em devolver o dízimo, porque a igreja, Deus não precisa, claro que Deus não precisa de dinheiro, imagine Deus precisando de dinheiro, Deus é espírito. Que palavra mais ignorante, mas a igreja, a manutenção da obra. Você não locomove um carro sem gasolina, você não vai a um correio sem pagar uma carta, você não faz nada, você não sai de casa, você não come, você não bebe, você não acende uma luz da igreja, você não faz uma obra na frente da igreja, você não sei, mas é tudo contribuições, malandragem, é tudo contribuições, amém? Mas também foi dinheiro que foi doado, então de uma forma ou de outra os dízimos estão sendo recebidos lá na CCB, é só uma manobra para galgar fama e recolher adeptos para ser seus seguidores. Vamos refutar sobre o que a congregação cristã ensina? Refutação. Vale mencionar que a primeira vez que aparece dízimo na Bíblia foi 400 anos antes da lei. Mateus 22, 21, 23, 23, 1 Coríntios 16 e 2, 2 Coríntios 8, 2, 3 e o verso de número 12. Vamos além, meus irmãos, para não se deter muito, vocês vão analisar em casa, estudem em casa, mas vocês saberem como é que é a verdadeira situação da igreja hoje, tá certo? E para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos caminhando. Manutenção dos obreiros na obra. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 4 ao 14. A manutenção dos obreiros na obra. O próprio apóstolo Paulo, ele testifica de oferta e de recolhimento, recebimento e dízimo. As pessoas estão em massa combatendo o dízimo, irmão. Deixa eles combater. Deixa eles falar, não dê vazão, não fique sendo contenciosos, discutindo. Grava o teu trabalho, o teu vídeo e deixa Deus falar com as pessoas através do teu trabalho. Não fica debatendo com os desigrejados, não fica debatendo com pessoas dentro da igreja que já aderiram a essa prática de não entregar e não devolver o dízimo. Cada um faz o que bem entende, o dinheiro é seu,
Está entendendo? Mas não impeça daqueles que têm experiência com Deus, que estão devolvendo. Não tire eles de devolver, porque a partir do momento que você tirar os dizimistas, a pessoa que é contra o dízimo, ele é contra a igreja, ele quer destruir com a igreja. Vocês têm que entender que sorrateiramente o diabo quer destruir a igreja. A partir do momento que não tiver mais contribuintes, não terá mais igreja, irmão. E o que vai ter na terra? A igreja, a terra sem a igreja, a única, com todas as deficiências. Eu acho que o único organismo na terra que está fazendo bem e recuperando vidas é a igreja. Imagine uma terra sem igreja, vai ser só no dia do arrebatamento. Tá certo, meus irmãos? Vamos à frente. Doutrina da salvação. A maioria dos seus adeptos afirma que a salvação só é possível na igreja, em sua igreja, na CCB. Só vai ser salvo se estiver na CCB. A igreja CCB tem autoridade mais que Cristo. A CCB tem o intuito, a finalidade de salvar as pessoas. Se as pessoas vão para lá, elas vão ser salvas. Então, irmão, você está se colocando acima de Cristo. Quem salva é Cristo. O sangue de Jesus regenera, limpa, traz o arrependimento, a santificação e leva para o céu. Não é a igreja, a seita, a congregação que vai salvar alguém, mas eles pregam salvação só dentro da igreja deles, dessa denominação pseudo-cristã. Tá certo? Eles chamam os evangélicos e as outras denominações de sectários, na cara dura, como diz o gaúcho. Na cara dura, eles chamam as outras igrejas de seitas. A única igreja verdadeira é a CCB. E não tem como negar. A gente sabe que hoje está mudando um pouquinho, mas não tem como negar. Todo cristão nesse Brasil sabe que eu vou estar aqui falando a mais pura verdade. Tá certo, meus irmãos? Outra coisa, você é santificado pela igreja. Você pode ser um pecador, você pode ser uma pessoa errada. Ó, eles galgam muito membros da Deus e Amor, da Assembleia, de várias, porque eles pescam só dentro de aquário. Eles não evangelizam na rua, eles vão buscar o que já existe. Esse tipo de denominação, eles trabalham só... É o tipo da igreja que fala mal da outra, eles estudam da forma que eles entendem, distorcem, e eles debatem com os outros para destruir os outros naquilo que os outros acreditam, para os outros acreditar no que eles falam e trazer para a igreja deles. Mas ir atrás das almas, muito pouco. Não são de evangelizar e de correr atrás das almas. Vocês podem ter certeza que ela está estagnada, parada. É contra até a evangelização. É só dentro do templo que eles acreditam em pregação e evangelização. Outra coisa que eu não falei lá atrás sobre os anciãos é que o ancião é que decide quem vai pregar. Não existe escala de obreiro, não existe nada. A pessoa que vai pregar é aquela que é decidida pelo ancião. Eles batem pé nessa aberração dizendo que estão certos. Inclusive vão me combater aqui. No momento que o culto está desenrolando, o ancião decide com quem está a palavra. E se a palavra tiver com um membro, o membro vem para o altar e fala a palavra daquela noite. Ora, a igreja tem que ter pastores ordenados. O altar não é lugar para... A pessoa para estar no altar tem que ser preparada. Então isso aí atraiu muitas pessoas. Oh, isso é novo, né? Puxa vida, Deus é que vai falar quem vai ser o pregador da noite. De repente é o irmão. Estamos tudo na surpresa. Vamos no culto, porque hoje é uma surpresa. Lá durante o culto nós vamos descobrir quem é o pregador. Faça meu favor, faça o favor. Isso só encanta pessoas mesmo que não têm Bíblia, que não conhecem nada de evangelho. Outra coisa. Eu tinha um colega meu, 25 anos de Assembleia de Deus, veio trabalhar comigo numa obra em que nós trabalhávamos no controle de qualidade aqui no Rio Grande do Sul. Ele veio do Paraná, 25 anos de Assembleia de Deus. Ele se converteu à congregação cristã, ou ele se desconverteu, ou se convenceu. E ele tentava me tirar de dentro da igreja Assembleia de Deus, que eu já estava com uns 9, 10 anos de fé. No Evangelho já era presbítero da igreja, e ele, todo dia, ele era um camarada chato, todo dia ele vinha no meu pé me falar, me tirar da igreja, dizer que eu estava errado, que ele também um dia foi perceber o erro dele depois de 25 anos, que ele encontrou a congregação cristã no Brasil e achou a salvação e o caminho certo. Meu Deus do céu, e todo dia ele enchia o saco, pregando aqueles ritual dele. Aí não conseguiu nada comigo. Um dia eu peguei e disse, ó, meu amigo, faz o seguinte, eu não vou dizer o nome dele aqui para respeito à pessoa dele, né, irmãos? Eu disse, meu amigo, faz o seguinte, procura outro que você não vai arrumar nada comigo. Eu estou muito convicto, eu estou cônscio daquilo que eu aprendi do Evangelho. Eu não preciso trocar da minha igreja para ir para a sua pseudo-igreja para dizer que eu achei a luz e a verdade. Sinto muito, procura outro. E aí eu percebi, irmãos, na obra, ele em cima de todo mundo.
sempre tentando tirar os irmãos que eram de outras igrejas, que trabalhavam lá no setor conosco e nos outros setores, tirar da igreja para levar para a congregação cristã, porque ele tinha achado a verdade depois de 25 anos, ele nunca se converteu, porque se ele fosse verdadeiramente convertido, ele não tinha saído do ministério dele para dizer que se converteu no outro ministério. Outro colega nosso, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, ele estava passando uma dificuldade com a esposa, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e uma senhora da congregação cristã do Brasil, lá em São Paulo, separada, encontrou no Facebook, já fez uma proposta para ele, ele saiu daqui, abandonou a mulher dele, foi lá para São Paulo, se uniu àquela mulher, e a primeira coisa que a congregação cristã fez foi batizar ele de novo. Quer dizer, ele estava em adultério, tinha deixado a esposa, a outra estava em adultério também, e aí eles casaram, e teve que se batizar de novo. Agora os irmãos imaginem que eu estou te falando mais pura verdade, não pense que eu estou aqui criando caso, inventando. Mais pura realidade. Então você é santificado lá, não importa o problema que você tenha. Você indo para lá você é santificado. Porque você está dentro de um lugar onde as coisas são santas e onde tudo é correto. Então ali você não é santificado pela cruz, por Cristo, você é santificado pela própria denominação e pela própria igreja. Porque a palavra dos anciãos é muito forte. Então faça-me o favor e não venha contestar, dizer que eu estou mentindo no vídeo, que eu estou apelando, porque é a mais pura realidade. Se vocês querem gravar um vídeo contra o meu vídeo, grave um vídeo falando mal da minha igreja, mas não dizendo que o que eu estou falando aqui é equívoco, não, porque o que eu estou falando aqui é a mais pura realidade. Vocês têm o direito de contestar, sim, com toda certeza, mas conteste pela palavra. Não apelando, com apelação, dizer que isso aí não existe na igreja de vocês, e apelar não existe porque nós presenciamos com os nossos próprios olhos e nós temos que prestar conta diante de Deus daquilo que nós falamos. O batismo, queridos irmãos, não reconhece o batismo efetuado por ministros do evangelho de outras denominações, mesmo que seja por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não reconhecem, o batismo só vale o deles. O único batismo certo na terra é o da igreja CCB. Se você batizou na Batista, na Assembleia, em qualquer outra denominação, na Deus é Amor, qualquer outro que é batizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você chegou lá, você não tem que batizar de novo. Então cuidado com a igreja que rebatiza. Tinha um problema muito sério há uns tempos atrás, que a Deus é Amor costumava querer rebatizar, aí depois, mas não era todos, aí depois a liderança cortou, porque isso é antibíblico. Isso é antibíblico, o batismo é um só, é uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Então o batismo que é feito por imersão, corpo todo na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo válido. Você pode ter sido batizado numa outra denominação, você chegou nessa denominação que você está chegando, não aceite outro batismo, você vai estar incorrendo em erro, aí sim que você vai ter que dar conta. Não se brinca de batismo, não se brinca de ceia, não se brinca de nenhuma cerimônia religiosa e eclesiástica da igreja. Você entendeu? Apresentou a criança uma vez, casamento uma vez, batismo uma vez, e tudo a gente vai aprendendo pela Bíblia. Então cuidado com isso, o batismo deles é o único que vale, o único dos batismos que vale. Para eles, somente o batismo efetuado na CCB é válido. Seu batismo tem uma fórmula estranha que, segundo eles, é a correta. Sua fórmula é a seguinte: em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se é em nome do Senhor Jesus, então não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou você batiza por imersão, fazendo a confissão de pecados e a profissão de fé da pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mergulha ele, o corpo todo na água, e águas de preferência corrente, porque os pastores estão muito acomodados hoje, de preferência vá para o rio. Está entendendo? Eu não estou dizendo que batismo em tanque vai condenar. Agora, é claro que esse batismo em tanque virou uma bagunça. Esse batismo em tanque é batizado que nem diz os hispânicos, em pileca, que é aquelas piscininhas pequenininhas. É uma bagunça esse tal de batismo dessas igrejas hoje em dia. O batismo bíblico mesmo, ele aconteceu no Jordão e no Enon, no rio Enon e no rio Jordão. E o maior exemplo bíblico do batismo não está no Enon. João Batista batizava no Enon, mas o maior exemplo está no Jordão, porque o mestre dos mestres, Jesus, foi até o Jordão, irmãos, e batizou em águas correntes. E ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, quando você for fazer um batismo na sua igreja, não seja acomodado, preguiçoso. Saia do templo, procure um rio bem amplo, um rio onde o vento circula, onde tem uma água maravilhosa, a não ser que não tenha, daí tem que batizar mesmo num tanque profundo dentro de uma igreja. Agora, tem rio, vá para o rio, pelo amor de Deus. Por que você vai ser uma pessoa acomodada? Cumpra com a justiça de Deus. Vá para o rio.
Você entende o que eu quero dizer? É a gente batizando gente em piscina de casa, é a gente batizando gente em piscininha, é a gente batizando gente sempre dentro do templo, em tanque. Por que não vá para o rio? Existe rio sim, mas é a comodidade. Os pastores muito acomodados não querem ir para o rio. Vamos em frente, meus irmãos. Então, se é em nome do Senhor Jesus, já está mudando o termo bíblico. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Costumo batizar as pessoas que já foram batizados, correto? Reprovar o batismo das outras denominações. Para os membros da CCB, as águas do batismo têm propriedades miraculosas para purificar pecados. Para eles, o batismo tem grande parte na salvação do indivíduo. É muita igreja, não é só, tem pastor assembleano que prega essa aberração, que o batismo salva. O batismo não salva ninguém. Uma pessoa que está no hospital, que aceita Jesus na última hora da vida, não tem tempo de ir às águas do batismo, e a Bíblia diz: se confessares com os lábios e creres com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Então vocês estão invalidando essa palavra. O batismo é cumprimento da justiça divina para aqueles que têm condições de ir até o batismo. Aquelas pessoas que não estão impossibilitados, tem pessoas que estão em estado terminal em hospital, que dependendo da enfermidade que tem, ele não pode ir às águas do batismo. E ele não vai ser impedido de ser salvo. Então pare de pregar heresias. O batismo não salva, o batismo é simplesmente cumprimento da justiça. Mas está escrito: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado no sentido que tem condições de ir até o rio, e não está se negando de ir ao rio. Agora tem pessoas que não têm como ir até o rio. Então essa pessoa vai ser julgada simplesmente porque nós queremos que ele seja julgado de forma alguma. Então nós encontramos aqui: para eles o batismo tem grande parte na salvação do indivíduo. Usam Atos 2:38 para justificar tal afirmação e aberração. Suas práticas. O que eles praticam? Para eles, a Bíblia não tem a devida relevância. A vida dos adeptos da CCB é norteada pelo iluminismo e não pela palavra de Deus. Vão ao culto para buscar a palavra. E não para receber a palavra. E não para aprender no templo. Salmo 27:4. É que nem eu disse anteriormente, no momento final que estiver partindo para a mensagem, o ancião vai decidir quem é que prega. Então eles vão lá automaticamente para buscar a palavra. Quem é que vai ter a palavra nessa noite? Mas eles não vão no templo para ensinar, para aprender e para receber a palavra de Deus de forma alguma. Salmo 27, número 27, versículo número 4. Suas bases teológicas são bastante precárias. São descuidados quanto à evangelização, dedicam-se a pregar aos crentes das denominações evangélicas, buscar pessoas em aquário. São pescadores de aquário. Não aceitam a pregação pública do evangelho, acusam da hipocrisia aqueles que assim o fazem. Quer dizer, evangelismo de rua, evangelismo de praça, evangelismo é inaceitável. É aquilo que eu falei anteriormente, é só o trabalho dentro dos templos. Para nós continuar, o uso do véu. A atitude da CCB é condenável. Não pelo fato de suas mulheres usarem o véu durante o culto. Se as mulheres querem usar o véu, eu já acho uma coisa antibíblica. Mas se elas quiserem usar o véu, como a Igreja Católica faz, amém. Mas o problema não é eles usar o véu, eles condenam quem não usa o véu. O desuso do véu nas outras denominações, por eles, é condenado. Quem não usa o véu, está errado. Quem não usa o véu não é santo. Quem não usa o véu, a mulher tem que usar o véu no culto. Se a mulher não usar o véu, ela não vai ser salva. Então, automaticamente, condenam as demais denominações que fazem desuso do véu. Entenderam, meus irmãos? Mas pela maneira insistente com que condenam o desuso do véu nas demais denominações. Oração. Ensino que a oração somente é válida se realizada de joelhos. Ai, meu Deus, faça o favor. Só é válido se orar de joelhos. Tudo bem, diz o corinho antigo, de joelhos é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor de joelho é melhor. Amém. É um corinho, mas não é uma regra de fé e prática, não é uma doutrina, não é um ensino. Aonde que está escrito na Bíblia que tem que orar de joelhos? A oração do rei Ezequias não é válida para acréscimo de 15 anos. Orou deitado.
Não, não é válida a oração de Ezequias, que reverteu Isaías do pátio do Palácio Real e fez Isaías voltar para dizer, ó, tem mais 15 anos de vida que Deus ouviu a tua oração, deitado, derrotado, com a face, com o rosto virado para a parede. Nem condição de oração ele tinha, e Deus ouviu. A oração de Josué também é outra que não é ouvida. Deus não pode ouvir Josué, porque Josué ora no meio da batalha. Quando ele estava esfriando o sangue dos soldados, e ele precisava avançar, estava chegando a noitinha, e o sol já estava indo, e ele de repente ora no meio daquela situação complicada e diz, ô sol, ô lua, detente no vale de Aijalon, e tu, ó sol, no vale de Gibeon, e orou. Você entendeu? E Deus ouviu a oração de Josué. Deus ouviu a oração de Paulo e Silas, amarrado, cortado, quebrado e atirado dentro de uma prisão. Deus ouviu, eu não vou ficar aqui falando porque não dá, é uma heresia pura. Estão impondo doutrina de homens. Isso aqui é doutrina de homem. Você pode orar deitado, de em pé. Esse dia eu falei para o irmão que podia orar debaixo do chuveiro. Não, irmão, você pode orar debaixo do chuveiro tomando, mas eu estou despido. Você está despido fisicamente, mas você não está despido da presença de Deus. Você está dentro de 4 paredes. Você pode orar dentro do ônibus em espírito, você pode orar onde você estiver, só não larga a direção. Se você largar a direção, você vai se matar. Mas você pode orar em espírito assim que você tiver condições de estar clamando ao Senhor. Não existe regra para a oração. Não existe. Uns dizem que tem que ser no monte. Tem que ser, não tem que ser no monte. Uns dizem que tem que ser no mato. Não tem que ser no mato. Outros dizem que tem que ser dentro do quarto fechado, porque Jesus ensinou a melhor oração e o melhor meio, eu até acredito que seja dentro do quarto fechado. Que você se fecha do mundo das coisas, mas ninguém pode pregar como doutrina que não pode ser no monte, nem no mato, nem no quarto. No quarto, no monte, ou no mato, ou na igreja, a oração é oração, meu irmão. Para com essa falácia, com conversa fiada. Agora não pode ir para o monte, começar a colocar como doutrina, oração que vale é no monte. Aí eu já estou fora. Ir para o monte e dizer, ficar lá um monte de gente profetando, revelando e fazendo algazarra. Aí já estou fora também. Porque a oração no monte tem que ser com respeito. 2, 3, 4 pessoas num grupo seleto, não muitas pessoas para não virar bagunça. Vocês entenderam? Mas quem disse aonde que é o lugar de orar? O lugar de orar é onde você estiver. Você entendeu? Deus vai te abençoar de uma forma rica. Então aqui eu ensino que a oração somente é válida se realizada de joelhos. E que não se pode orar em locais públicos. Textos que refutam essa ideia, Gênesis 18, 22, 2 Samuel 12, 16, Mateus 14, 29 ao 31 e Lucas 23, do 34 ao 42. Ore, irmão, mas ore. Ore aonde você estiver, mas ore com respeito. Se você estiver no meio de um público, claro, você está numa fila de médico esperando, você não vai abrir a boca e gritar, você vai orar em espírito, onde você estiver, você tem que ser sábio. Tem horas que tem que usar a voz, tem horas que tem que usar a mente. Você entendeu? Então seja sábio e inteligente. Então são regras pré-estabelecidas pela congregação cristã, impostas como doutrinas. Eu falei algumas que levam ela a um nível de seita. Outra coisa, tem gente que vai dizer, mas o louvor da congregação é o melhor louvor do mundo. Pode até cantar bem, mas impor regra através de louvor também não vai salvar. Até o louvor deles é bom, mas aí eles lançam todos os outros louvores fora. Aí quem grava numa gravadora não é de Deus. Aí quem canta um louvor, por exemplo, que nem um cantor que está se levando o evangelho com maior respeito a nível de Brasil, que está cantando em alguma festa de alguma igreja, não é de Deus. Porque só o louvor deles é que é de Deus. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, meus irmãos. Então a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, ela se encaixa e se enquadra, sim, em seitas. Que Deus abençoe e fique em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Falou com vocês, teu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, e vocês compartilhem, divulguem, comente, acione o sino da notificação para que você possa receber. Eu acredito que muitos inscritos meus não estão com o sino acionado porque não são notificados quando recebem os nossos vídeos. Fica a teu critério, você que decide se quer apoiar o canal em todas as instâncias ou não, porque eu estou aqui simplesmente para pregar e não estou aqui para insistir com ninguém. Que Deus abençoe, meus amados.